Olá a todos que nos assistem. Vamos começar agora um novo capítulo, o capítulo que trata sobre osciladores e VCO. Vamos começar com osciladores, mas o VCO, vulgarmente conhecido como oscilador controlado por tensão, pertence à mesma categoria. Tá? Então a gente vai deixar para vê-lo mais no final. Mas essencialmente são conceitos bastante similares, considerando o fato que o oscilador tem um recurso um pouco mais interessante, que é o controle da frequência de oscilação por algum parâmetro, geralmente tensão. Mas isso a gente deixa para ver no final desse capítulo. Vamos começar lá com a teoria básica sobre osciladores. O processo de oscilação nada mais é do que a criação de um componente ou um circuito, melhor dizendo, capaz de gerar uma forma de onda qualquer. Qualquer entre aspas, é lógico que nós temos um oscilador que gera senoidal, nós temos um oscilador que gera quadrado, nós temos subcategorias de osciladores, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Mas uma característica marcante do oscilador, se eu pudesse desenhá-lo apenas como um bloquinho, e dentro desse bloquinho aqui tem um circuito aqui qualquer que a gente vai ver no nosso capítulo. Mas o fato é que geralmente, nem sempre, mas geralmente um bloquinho ele é caracterizado por uma entrada. Esse bloquinho processa alguma coisa nessa entrada para produzir uma correspondente saída. No caso do oscilador, não existe entrada. O oscilador é um componente que gera uma saída, gera uma forma de onda. A forma de onda pode ser corrente, pode ser tensão, geralmente é tensão, a maioria das vezes. Então ele gera uma tensão que tem uma forma de onda desejada, que pode ser senoidal, pode ser dente de serra, pode ser quadrada, e por aí vai. E deseja-se também controlar não só o formato dela, mas como também e principalmente a sua frequência. Então esse seria o conceito básico de oscilador. Então, como conseguir um sinal, por exemplo, senoidal? Quando eu digo senoidal, é lógico que também equivale com senoidal, né? Funções trigonométricas. Mas enfim, como conseguir de forma elétrica um sinal senoidal? A gente vê que esse processo também não é tão simples quanto parece. Geralmente o estudante de graduação tem esse primeiro contato com o oscilador através do instrumento que chama gerador de sinal. O gerador de sinal, o princípio básico dele é praticamente o mesmo do oscilador, só que um pouco mais sofisticado naturalmente, porque ele é capaz de controlar outras coisas, outras formas de onda. Então ele é um circuito que emprega diferentes osciladores. Bem, o oscilador, como havia dito, ele pode ser dividido em várias classes. Né? Aqui talvez esteja uma característica ou alguma classificação um pouco mais conservadora, que seriam osciladores de baixa frequência. Quando a gente fala de áudio, a gente quer dizer na ordem de kHz, porque o áudio geralmente ele vai até uns 20 kHz. Então esses osciladores oscilam na ordem de, ou seja, gera ondas na ordem de kHz, baixos kHz, poucos kHz, às vezes até hertz. Aí nós já temos osciladores de radiofrequência, já são osciladores geralmente que oscilam na ordem de mega. Pode até chegar a giga, mas a maior parte deles estão na ordem de mega, 100 mega, 200 mega, 300 mega e por aí vai. E temos já os osciladores de microondas, esses sim já são na ordem de gigas, geralmente no trabalho é mega. Então, na classificação um pouco mais simplista, nós estamos falando em quilo, mega e giga. Os osciladores na ordem de quilo, que também são utilizados, não tanto para comunicação, mas também são utilizados, são os deslocamentos de fase em RC, ponte de vio, e a gente vai ver esses três, tá? Ou sintonizados LC, que também, quando a gente fala sintonizados LC, a gente já pensa de cara em ressonância. De fato, é sim o de ressonância. Ou aqueles baseados em cristal, também nós temos essa opção daqui. Já os osciladores, a gente vai discutir cada um desses daqui, tá? Alguns em maior ou menor característica, aqueles mais importantes em maior característica, aqueles menos importantes, talvez com menor quantidade de detalhamentos. Mas enfim, já na área de RF, que talvez seja a parte que mais nos interessa nesse curso aqui, nós vamos discutir aqueles baseados em circuitos LC, circuitos ressonantes. No caso, talvez os mais famosos seriam o de Koptke e o de Hartley. Nós vamos tratar dos dois, os dois são bem parecidos. Aqueles baseados em cristal, que também são muito empregados, mas não há muito o que se discutir sobre eles, a gente vai ver mais na frente. E aqueles sintetizados em frequência, que combinam os circuitos multiplicadores e dividores de tensões baseados em osciladores fixos de cristal. E os de microondas, que a gente não fala nisso porque existe uma disciplina específica só para tratar sobre microondas.
Pois bem, então se a gente também pudesse fazer outra, aqui a nossa classificação foi feita com base na ordem de frequência, quilo, meg e giga. Existem também outras classificações, como por exemplo, osciladores que geram senoidais, osciladores que geram triangulares, osciladores que geram quadrada. Na área de telecomunicações, de longe, o mais interessante são os senoidais, e os mais difíceis de gerar também, diga-se de passagem. Outra classificação que poderíamos também adotar seriam osciladores realimentados, que geralmente são aqueles, nem sempre, tá, mas geralmente são aqueles que produzem ondas senoidais, e osciladores que são tipo um fenômeno de relaxação, que estão geralmente baseados em circuitos relaxados, que geralmente geram ondas não senoidais, que seriam triangulares, quadradas e por aí vai. Como eu disse, o escopo principal da área de telecom é senoidal, então a gente vai dar um pouco mais de enfoque no senoidal em detrimento das outras possibilidades. Já os osciladores realimentados, geralmente eles podem ser subdivididos em duas categorias. Aqueles de LC, que eu diria que são esses daqui, que conseguem na ordem de megahertz, e aqueles de RC, que conseguem na ordem de kilohertz. Existem LCs aqui, conforme a gente viu, que também conseguem kilohertz, ótimo. Mas não existe circuitos de RF, tá, que empregam RC. RC geralmente trabalha com o fenômeno de carga e descarga capacitiva. Essa carga e descarga capacitiva consegue isso até kHz, não consegue até megahertz. Já circuitos LC de ressonância, a gente sabe que consegue ir de kHz até megahertz. Bem, os principais fatores que a gente deve levar em consideração ao avaliar um oscilador, ou um oscilador controlado por tensão, geralmente, que faixa de frequência aquele oscilador seu consegue operar? A amplitude de saída dele é suficientemente boa? E a estabilidade dele? Eu diria que talvez esse daqui talvez fosse a mais interessante, dependendo do problema. É lógico que tudo depende da questão de problema e aplicação. Mas enfim, a questão de estabilidade, a frequência dele mantém-se constante com as variações ambientais, por exemplo, ou com o tempo ele consegue trabalhar na mesma frequência como que foi originalmente operado, a amplitude dele varia ou não com o tempo ou com as condições ambientais. Geralmente na área de telecom nossa principal preocupação é frequência, nem sempre amplitude. E há também um outro fator importantíssimo que é a distorção da forma de onda de saída. No caso da telecom, quando se fala aqui que é uma onda senoidal, quer-se dizer geralmente que você quer uma frequência pura, o mais próximo possível de pura. Você vai ver que osciladores são muito utilizados na área de modulação, demodulação, em conjunto com um circuito que chama mixer. Se no seu oscilador produz mais do que uma forma de onda, isso pode atrapalhar todo o seu projeto mais à frente. Então é muito importante que o seu oscilador seja o mais puro possível, ou melhor dizendo, a distorção seja baixa. Vamos só lembrar lá que imaginemos que isso é uma forma de onda perfeita, uma senoidal perfeita. Senoidal perfeita. Aí você vai lá e olha, beleza, tá ali. Quando você olha o espectro de frequência dela, aí você vai lá e vê que ela é um palitinho aqui naquela frequência, sei lá, por exemplo, de 1 GHz. Ok, significa que isso é um seno, um cosseno perfeito. Mas se a sua forma de onda, por algum acaso, você vai lá no osciloscópio e vê que de repente ela deu uma inclinadinha assim, leve. Aqui na minha figura nem ficou tão leve. Você vai ver que para produzir essa inclinadinha leve aqui, eu desenhei de azul, é preciso aparecer várias outras frequências, geralmente mais altas do que a fundamental, mas essas várias outras frequências daqui são geralmente às vezes harmônicas dessa fundamental aqui. Às vezes a olho nu, você nem consegue, às vezes não, com frequência você nem consegue enxergar essas pequenas distorções, que aqui eu desenhei grande na figura, por inabilidades no desenho, mas enfim. Mas elas existem lá no seu espectro. E mais à frente, às vezes, no seu circuito, então aqui nós temos o símbolo de oscilador. Está aqui o símbolo do oscilador. Conforme a gente vai ver mais à frente, nós temos um outro circuito que chama mixer, que tem um símbolo de xizinho. Aqui tem o seu sinal de entrada. Então aqui você tem a sua mensagem. Enfim, e aqui você tem a sua, às vezes, portadora, o seu sinal fundamental. Enfim, não interessa tanto nesse momento. Mixer é assunto do próximo capítulo. E aqui na minha saída eu tenho uma combinação. Quando é combinação só com uma frequência, é fácil de tratar,
Mas quando eu combino as frequências desse meu sinal com cada uma dessas daqui, aqui já gera uma complexidade enorme. Aqui eu vou ter que fazer um filtro bem mais sofisticado e bem mais complicado, porque infelizmente a escolha do meu oscilador foi infeliz, porque ele apresenta grande distorção. Quase, na prática, todo oscilador apresenta alguma distorção. Resta saber se ela é muito ou pouco suficiente para lhe produzir danos. Um oscilador ideal, teoricamente, ele solta uma frequência pura, mas na prática a gente sabe que isso é um pouco complicado de acontecer. Bem, osciladores eles podem variar de valores baixos, como por exemplo pode custar de $1 até 500, 600 dólares um circuito integrado ou o circuito, né? Às vezes não está integrado o suficiente para produzir aquela forma de onda. Então essa variedade de preço também reflete na variedade de complexidade de produção e de projeto. Bem, os osciladores, já indo agora para um aspecto bem mais teórico e fundamental que vai nos embasar para entender como eles funcionam, eles podem ter essencialmente dois tipos de oscilação. Tá? A sustentada, ou seja, a oscilação ela se preserva no tempo e vai até o infinito. Está vendo que a energia dela não é perdida? E a não sustentada, a gente percebe que aqui ela está oscilando numa determinada frequência fixa, contudo, à medida que o tempo acontece, ela vai perdendo energia até praticamente parar. Naturalmente que a frequência ou o tipo de oscilação que a gente quer é esta e não esta. Mas conforme a gente vai entender mais na frente, a forma mais comum é essa daqui. Vamos lá entender o porquê que é isso daqui. Vamos imaginar esse circuito aqui, tá? Vamos imaginar que ele está aberto, ou seja, não há fluxo de corrente, e que por algum princípio qualquer, ou alguma intervenção qualquer, nós temos um capacitor aqui carregado. Vamos imaginar que capacitância e indutância aqui tem fator de qualidade infinito, ou seja, eles não têm perca. Não há perca de energia nesse meu circuito no primeiro momento. Ótimo. Na hora que eu fecho essa chave daqui, começa a haver um fluxo de corrente, ou seja, as cargas negativas que estão no polo desse capacitor, elas começam a fluir, tá, para ir em direção oposta, passando para o indutor. À medida que essas cargas, deixa eu tentar fazer um gráfico aqui para tentar explicar isso de maneira um pouco mais didática. Deixa eu colocar as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só tentar ajeitar aqui para que isso daqui aconteça. Ok, estou próximo de conseguir. Então, ótimo. Vou desenhar aqui agora. Isso daqui é amplitude. Isso aqui é tempo. Ok? Bem, então funcionaria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar amplitude em cima do capacitor. Vou pegar em cima do capacitor. Então, nesse momento daqui, ela está com um certo valor de tensão. Tem lá um certo valor de tensão. Na hora que eu fecho essa chave, o que vai acontecendo? Ele vai descarregando com o tempo. Beleza, foi lá, descarregou. Vai descarregando. A corrente elétrica que passa por esse indutor cria um campo elétrico. A gente sabe que o indutor ele tem um comportamento de tentar manter a corrente, tá? No sentido com que ela acontece. E o seu capacitor vai descarregando e a corrente vai fluindo. Até que chega o momento que o seu capacitor descarregou todinho, ok? E o seu indutor está lá com muita energia no campo elétrico e tentando manter o fluxo da corrente, mas ele tem energia suficiente para manter o fluxo da corrente. Ou seja, aí a corrente descarregou o capacitor, foi carregando a energia no campo elétrico. Eu tenho aqui o fluxo de corrente, mas eu estou analisando tensão, lembrem disso, tá? Ou seja, a tensão que eu estou perdendo aqui, eu estou ganhando aqui através dos terminais desse meu indutor. Lembrando que a energia, o indutor aqui carrega no campo elétrico e esse daqui vai carregar no campo magnético. Perdão, eu tinha feito uma pequena confusão aqui, tá? Esse daqui no campo elétrico, esse aqui no campo magnético. Ótimo, a energia está sendo guardada aqui até que descarrega no seu capacitor, mas o indutor ele consegue manter o fluxo da corrente, ou seja, a corrente que estava saindo daqui, entrando aqui, ela continua.
Continua de tal forma que agora a corrente que estava saindo daqui e fazendo esse sentido daqui começa a carregar o seu capacitor novamente, só que em sentido contrário. Aqui, ó, até que todo o fluxo de elétrons consiga ir para outra placa do capacitor. Ótimo. Esse período daqui, a energia, digamos, a corrente está sendo produzida pelo indutor, e aqui, digamos que está sendo produzida pelo capacitor. Então, nesse momento aqui, designado por essa figura, eu tenho esse ponto, e nesse momento aqui, onde eu não tenho nenhuma tensão no meu capacitor e o meu indutor está toda, é esse ponto, e esse momento aqui designado por essa situação é esse ponto daqui. Então, vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C. Naturalmente que a figura aqui não está das mais bonitas possível, porque eu estou desenhando na mão, mas tudo bem. Ótimo. Na hora que carregou esse capacitor daqui, eu já não tenho mais energia no campo magnético desse cara. Mas aí acontece o fenômeno reverso. Da mesma forma que os elétrons saiam daqui para ir para outra placa, agora os elétrons vão inverter o seu sentido de corrente. Eles estão todos aqui, então eles vão começar a migrar para cá, para vir para a placa positiva, já que elétrons em grande quantidade vão se repelir e vão buscar a carga oposta. Então eles começam a migrar para lá, ou começam a fazer esse sentido de corrente. Observe que novamente, por isso que a tensão aqui no meu capacitor está em módulo. Em módulo é a mesma quantidade, porque meu circuito não tem perca, mas tem sinal diferente, porque a polarização das placas é diferente dessa situação em relação à situação. Mas enfim, na hora que ele atinge o seu valor máximo, acontece o fluxo contrário de corrente, ou seja, o capacitor ele começa a perder cargas através do fluxo de corrente, ao perder carga também vai perder tensão, até que novamente ele zere. E assim o ciclo vai se repetindo, produzindo o quê? Um sinal próximo de uma senoidal. Não é, teoricamente, uma senoidal pura, mas é próximo de uma senoidal. Ótimo! Então, assim eu consigo, através de um circuito ressonante paralelo, eu consigo... Não vamos falar em ressonante paralelo, porque esse aqui talvez não esteja tão claro que é uma ressonância paralela, que parece até, inclusive, mais uma ressonância série, tá? Mas daqui a pouco a gente vai explicar o porquê que ela é paralela. Mas, enfim, se não houvesse perca nos meus componentes, eu conseguiria essa oscilação aqui, ó, próximo disso daqui. Ótimo, uma oscilação sustentada. Contudo, a cada período de carga e descarga de indutor e capacitor, a gente sabe que um pouco da energia ela é perdida na forma térmica, devido a componentes parasitas que a gente tem dentro do indutor ou do capacitor. Então, se eu pudesse fazer isso daqui de uma forma um pouco mais realista, a curva seria essa daqui, ó. Tá vendo? Ele não se carrega com a mesma amplitude daqui, porque durante o processo de descarga do capacitor, ele vai perder um pouco de energia. Aí o que vai acontecendo com ele? E a cada processo você vai cada vez perdendo mais, ó. Ó. E vai gerando aquele sinal até que ele praticamente não tem mais energia. A energia dele foi toda dissipada. Ótimo, então isso daqui é um processo um pouco mais realístico, ó. Esse aqui que eu desenhei vermelho, essa curva vermelha que eu desenhei por último aqui, essa exponencial decrescente, ela representa a taxa de perca de energia. Ótimo. Bem, esse vamos considerar como um princípio básico da oscilação. Não é o único, tá? Esse daqui, princípio, é um princípio baseado em circuito LC. Existem outros, conforme a gente viu no capítulo, no slide introdutório, o RC, por exemplo. Mas esse daqui talvez seja o mais importante deles. Ótimo. Então, sabendo que eu perco corrente, o que eu poderia fazer? Energia, melhor dizendo. Corrente a gente não perde, a gente pega energia, né? Eu teria que ter uma forma de repor a energia perdida. Ótimo. Então, aqui eu tenho aquele meu circuito. Eu deveria repor, na mesma taxa com que esses dois componentes perdem energia, eu deveria arrumar uma forma de repor energia. Ótimo. Primeiro princípio. Quantidade de energia perdida tem que ser igual à quantidade de energia fornecida por um agente externo. Ok, assim eu conseguiria a oscilação relaxada. Perdão, não, sustentada. Ótimo. Mas aí, vamos imaginar o seguinte. Eu não devia ter fechado aquela figura, mas tudo bem. Abro novamente. Está aqui. Então aqui eu tenho a minha oscilação. Ótimo. Então a energia que eu deveria introduzir aqui deveria ser uma energia mais ou menos assim, ó. Pequena.
À medida que ela vai perdendo, tem que ser em fase com essa daqui. Tá? Tinha que ser em fase, alguma coisa que pudesse ser em fase. Porque imagina, vamos refazer, não ficou legal. Vamos primeiro desenhar o teórico. O teórico seria em torno disso daqui. Vou desenhar em preto. Deixa eu trocar o mouse de mão, ver se eu consigo desenhar isso aqui melhor. Ótimo. Então aqui está o meu ciclo. Vou tentar desenhar meu ciclo perfeito. Imaginemos que isso é uma senoidal perfeita. Em vermelho, eu já vou desenhar, ó, sai junto, já começa a ficar junto, já perdeu muita energia, já perdeu mais ainda energia. Ótimo. Vermelho é a realística. Para mim pegar a realística e levar para a ideal, que é a preta, eu deveria introduzir mais energia. Que energia que é essa? Nesses primeiros momentos aqui, reparem que as duas curvas coincidem. Então é praticamente zero. Tá? Ou seja, não tem que introduzir energia nenhuma. Repara que à medida que o tempo anda, a diferença entre essas curvas daqui, ela vai aumentando. Ó. Ela vai aumentando. Ó. Aqui ela está num patamar, aqui ela está num patamar um pouco maior. Tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, num primeiro momento, a quantidade que eu tenho que introduzir é pouca. Tá? Só que aí, a quantidade de energia, aos poucos, que eu tenho que introduzir, ela tem que ir aumentando. Ou seja, aqui, eu estou pegando só esse ponto que representa o pico. Eu pedi uma certa quantidade de energia. Esse valor aqui, porque meu desenho está ruim, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor aqui. Esse valor aqui, ela é maior ainda, que tem que ser igual a esse valor aí. Ou seja, imaginemos que aqui eu perdi, sei lá, 3 volts. Então aqui tem que ser também 3 volts. Os 3 volts que eu tenho que prover para que não seja perdido. Ou seja, que eu pegue essa curva vermelha, ao somar a vermelha com a azul, eu quero chegar na preta. O que eu quero dizer é que essa curva azul aqui, então, elas têm que estar em fase. Em fase. Ótimo, ela tem que estar em fase. Isso é uma das outras características importantes. E ainda, ela também tem que ter a mesma frequência. A mesma frequência do que essa daqui. Ou seja, ela tem que estar em fase, tem que estar em frequência. Lembrando que essa onda vermelha, a preta é a ideal, a vermelha é a produzida por esse circuito daqui. Então, como que eu vou produzir por um circuito externo uma forma de onda que compense as percas, ou seja, ela sabe a quantidade de energia perdida tem que ser igual à injetada, e ela ainda tem que saber a frequência exata e tem que saber a fase exata. Complicado. Até que tiveram a seguinte ideia, falou o seguinte, olha, vamos pegar o circuito ressonante, vamos amostrar, ou seja, medir em paralelo no indutor ou no capacitor, vamos pegar uma amostra aqui da tensão, então aqui eu tenho um circuito aqui que pega uma amostra, essa amostra daqui ela tem que ser uma amostra pequena, porque ao pegar uma amostra você tira mais energia ainda. Depois essa amostra ela é amplificada, passa por um circuito de retorno, que a gente vai ver daqui a pouco porque precisa desse retorno, de tal forma que aquela amostra amplificada injeta mais energia, ou seja, é energia que eu preciso para repor, e coloca lá novamente no seu circuito. Ou seja, é como se a gente pegasse um pedaço dessa onda vermelha, jogasse ela no circuito amplificador, aumentasse ela e devolvesse ela para o meu circuito através dessa realimentação aqui. Um circuito que fosse capaz de realimentar. Tá? A gente vai ver que, infelizmente, não dá para pegar essa saída amplificada, ou seja, a gente pega energia de um sinal DC, de uma bateria, né, ou de uma fonte de alimentação DC, pega o meu sinal de referência, amplifica, e eu não poderia pegar e simplesmente jogar aqui direto. Por quê? Geralmente os nossos amplificadores, eles invertem fase. Tá? Eles dão mudança de fase, nem sempre, a gente sabe disso, tem amplificadores que não invertem fase. Mas tradicionalmente os nossos amplificadores, os nossos melhores amplificadores,
eles dão uma inversão de fase de 180 graus. Se eu pegasse esse meu circuito aqui e fizesse esta ligação aqui, que eu vou colocar aqui em vermelho, ou seja, pegasse e realimentasse aqui direto, aqui, ou seja, a pequena amostra que eu peguei aqui, ou seja, de fase de frequência, ela estaria aqui ao contrário. Ou seja, esse sinal daqui estaria de fase invertida com esse, o que a gente sabe que não pode acontecer. Então, se esse cara aqui dá uma mudança de 180 graus, na mudança de fase do seu sistema, eu não posso ter mais essa realimentação direta, porque eu preciso de um outro cara aqui que me provenha uma mudança também de 180 graus. Ou seja, agora eu pego o meu sinal, dou uma nova invertida de fase dele, porque no final aqui eu mudo de fase o quê? 360 graus. Ou seja, não mudo de fase. Coloco o meu sinal, ou seja, aqui eu peguei a amostra, injetei a energia necessária para ela, tá? Às vezes eu posso até injetar energia 3 vezes, ou 4 vezes, ou 10 vezes mais do que é necessária. Posso. Se esse cara daqui depois ele conseguir me der uma atenuação de 1/3, ficou 6 por meia dúzia. E é o que geralmente acontece. Tá? A gente vai ver que tem um critério que associa o ganho desse cara com a atenuação desse cara para conseguir produzir o critério de Barkenhausen, para conseguir produzir a realimentação aqui no teu circuito necessária para que ele oscile até o infinito. Mas percebam que a realimentação do meu circuito ela tem que ser em 360 graus, ela tem que estar em fase. A gente chama isso no jargão de controle como realimentação positiva. Vocês aprenderam lá numa disciplina que chama Sistemas Realimentados sobre a realimentação positiva. Então, os nossos osciladores trabalham com realimentação positiva. É inviável, quase sempre, fazer realimentação negativa devido a essa explicação que eu dei aqui, que a minha realimentação tem que estar em fase com o meu sinal para que as duas se somem para produzir uma alimentação, oscilação sustentada no tempo. Ótimo. Então, esses seriam os princípios básicos, tá, da oscilação provocada por circuitos LC. Aqui eu mostro, então, que ele pega um pequeno sinal, passa por um amplificador que defasa de 180 graus, mas depois passa por uma rede de alimentação que também defasa por 180 graus, produzindo como a onda de alimentação, ou realimentação, a tensão de realimentação, que tem a mesma frequência e tem exatamente a mesma fase que vai se somar, ou seja, essa vai se somar a essa para compensar as percas produzidas pelo seu circuito ressonante. Ótimo! Esse então é o princípio básico. Conforme a gente viu, um autor ele foi lá e definiu, olha, para realimentação acontecer, no caso a realimentação de tensão, aqui está o circuito de realimentação de tensão, ou seja, eu pego o meu amplificador, pego a saída em paralelo, tensão em paralelo, realimento ela e depois somo em série. Observem que esse circuito de realimentação, ele liga na saída em paralelo ao seu amplificador, por quê? Porque ele faz uma amostragem da tensão, que está amplificada. Pega uma pequena, essa porção, ou seja, se esse cara dá um ganho de 10, conforme a gente viu aqui pelo critério de Barkenhausen, se esse cara dá um ganho de 10, esse cara aqui que a gente chama de B, ele tem que dar um ganho de 1/10, e a tensão produzida com ele é ligada em série com o seu circuito LC. Esse VS aqui representa o seu circuito LC. Ou seja, é ligado em série justamente para fazer a soma. E reparem aqui que ele faz a soma. Isso daqui é muito interessante. Tá? Então ele está somando a fonte VS com a fonte VF. Isso daqui é uma coisa muito interessante. Tá? Ótimo. Contudo, ao fazer essa ligação aqui, o meu circuito geral, a forma de ligação, como vocês aprendem sistemas realimentados, é dada por essa equação, ou seja, o meu ganho de malha, tá? AF é o ganho de malha, A é o ganho só desse estágio, B é o ganho, ou melhor dizendo, a atenuação só desse estágio, AF é o ganho de toda essa ligação aqui, ou seja, ligação em paralelo, ligação em série, envolvendo o ganho de tensão
e o ganho de tensão desse estágio e outro ganho de tensão, que no caso aqui a gente sabe que é atenuação desse estágio, é dado pela essa fórmula clássica de realimentação positiva. Ótimo. Então, se eu for pegar aqui o critério de Barkenhausen e for jogar 1 para cá, ou seja, AB vale 1, na verdade não é 1, é próximo de 1, tá? Conforme a gente viu aqui na prática, ela é o ganho de A vezes B é o limite tendendo à direita de 1. Então vamos pegar esse daqui de 0,000001, alguma coisa assim nesse sentido. Ótimo. A gente vai ver que o ganho de malha, na verdade, ele é muito grande, tá? É um ganho que teoricamente tende a ser infinito. Não é infinito, ele só tende a ser grande. Às vezes, se você conseguir fazer isso daqui, vai ficar muito grande e seu circuito vai saturar, porque aqui tem um amplificador, tá? Ele tem um limite de ganho. Então, você vai ter que mexer no ganho dele para ajustar, para às vezes tentar diminuir, ou seja, o A vezes B, esse limite não ser tão próximo assim, tá? Mas, enfim, para que o ganho aqui não seja infinito, seja alto. Mas por que ele tem que ser alto? Porque o seu circuito aqui, o seu circuito ressonante aqui, a energia produzida por ele é pouca, então tem que produzir de fato um ganho um pouco alto, para que na saída, eu tenha, na saída aqui, tá, nesse ponto daqui, eu tenha condições de ter uma forma de onda que tenha uma boa tensão, tá, ou uma boa corrente, se for um ganho de corrente. Geralmente é de tensão. Nós estamos falando aqui, esse circuito aqui, por exemplo, ele tem uma configuração de realimentação de tensão, tá? Nós estamos trabalhando com tensão. Ok. Outra coisa interessante também é que quando você liga o seu circuito a primeira vez, então o que nós estamos falando aqui, quando você liga o seu circuito a primeira vez, aqui nós temos o seu circuito de amplificação, temos o seu circuito de realimentação, ali nós temos o critério de Barkenhausen que fala que tem que ser 1. O autor ou os autores dizem que no primeiro momento ele não pode ser 1, ele tem que ser maior do que 1 para a onda começar a crescer, tá? Ou seja, ter um ganho um pouco mais acelerado. Depois, num certo momento, o ideal seria que, de fato, fosse próximo de 1. Como que a gente faria isso daqui? Teria que ter uma forma de se ajustar na mão, lá no amplificador, ou aqui no seu circuito atenuador, uma forma de você provocar um certo ganho no início para forçar a oscilação. Aqui é que a gente força a oscilação, e depois que ela foi criada as condições de oscilação, aí sim você pode baixar um pouco o ganho dela para que ela se mantenha estável e não venha saturar. Porque se eu manter aquela oscilação muito grande, tá? Você pode ver que ela vai tentar atender ao infinito, só que a gente sabe que ela não vai para o infinito. Uma hora ela vai saturar e vai deixar de oscilar. Então existe um critério inicial que tende a forçar as condições de inicialização e existe já um critério em regime permanente, e isso daqui a gente vai ver mais à frente como é que isso é feito. Nem sempre isso é necessário. Em algumas condições eu quero dizer o seguinte: você monta o circuito, energiza ele e ele não oscila. Aí você vai lá e mexe ligeiramente no potenciômetro, ele começa a oscilar, volta ele para a posição normal, ou seja, naquela ligeira mudança que você fez, e ele vai oscilar para sempre, indefinidamente. Isso às vezes é o que a gente chama de condições de inicialização. Tá? É muito comum em circuitos didáticos que a gente monta em sala de aula. Em circuitos profissionais, essa condição de inicialização ela já é forçada por outros circuitos, você não tem que fazer ela na mão. Ótimo. Então agora nós estávamos falando sobre teoria básica da oscilação, nós falamos que ela é feita por uma realimentação positiva e nós falamos da oscilação feitas por circuitos LC, ou seja, que empregam indutores e empregam capacitores. Agora nós vamos começar a entrar em circuitos mais específicos, tá? E nesse momento eu vou invadir esta área daqui, de circuitos de RF baseados em LC, do tipo Koptix e Hartley, que provavelmente são os mais importantes para nós aqui nessa nossa disciplina. Ok? Bem, aqui está a configuração básica dos osciladores LC de RF. Aqui nós temos um circuito amplificador. Aqui nós temos aquele circuito de realimentação, que é esse B aqui que a gente disse, tá? Que ele é um circuito de realimentação. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele funciona. Esse circuito de realimentação ele se confunde um pouco com o circuito ressonante, no caso aqui dessa configuração de Koptix de Hartley. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar mostrar daqui a pouco, tá? A grande diferença entre Koptix e Hartley é que, no caso de Koptix,
esse elemento e esse elemento é um capacitor e esse elemento é um indutor. Já no caso de Hartley, já é o contrário. Esse cara é o indutor e esse é o indutor, e esse daqui é um capacitor. Geralmente a gente prefere utilizar nas práticas nosso circuito de Koptic, porque ele envolve só um indutor. O uso de dois indutores às vezes complica um pouco mais, por conta da geometria de aproximação entre os dois, que pode criar uma indutância mútua, e aí os seus cálculos nem sempre batem, tá? Mas os dois são igualmente interessantes. Vamos lá, vamos começar então com o de Koptic, tá? Ótimo, então vou começar com o circuito de Koptic. Vou pegar essa figura daqui, vou abrir uma figura nova, abrir uma figura nova, vou tentar dar uma aumentada aqui na imagem. Ótimo. Se eu fosse esquecer esta parte daqui, tá? Isso daqui era um circuito amplificador, só que ele não tem entrada. Vamos imaginar que aqui tem um sinal de entrada aqui, ó, uma fonte. Aqui tem uma fonte de corrente ou de tensão. Ótimo. Ah, e perdão, eu teria que cortar esse fio daqui, ó. Vou cortar ele aqui também. Então, isso aqui, tirei, beleza, tirei. Ele é um circuito normal. Com a diferença que nesse resistor de coletor foi colocado aqui um indutor. Esse indutor a gente sabe que por determinada frequência, ou seja, para essa frequência daqui da sua fonte, ele tem uma reatância, ou seja, ele pode se comportar como uma resistência de valor fixo para aquela frequência. Então é como se fosse um resistor. Só que tem a vantagem. O resistor, a corrente que passaria por aqui, seria convertida na forma térmica. O indutor, não. O indutor, ele não vai pegar aquela energia e vai dissipar ela. Tirando as percas parasitas, é lógico, mas vamos esquecer desses detalhamentos. Desnecessários aqui no caso, no momento. Mas enfim, então teria essa vantagem. Ele se comporta como um resistor de coletor, tá? Para aquela determinada frequência, então ele promove um certo ganho aqui, ok? O ganho aqui que ele promove, como a gente tem esse capacitor aqui de bypass, a gente sabe que seria RC, ou XC, melhor dizendo, né? Sobre Rzinho. E Rzinho depende das condições de polarização dessa fonte, dessas duas resistências, tá? Isso daqui você aprendeu lá em eletrônica 1. Mas isso daqui não interessa. Mas aqui eu já tenho a determinação do ganho de tensão desse cara daqui. Ótimo. Isso é um amplificador normal, praticamente normal. Só que o meu circuito de Koptic, ele não é assim. Ele é assim. Ele colocou aqui, se você for parar para perceber, ele colocou aqui um circuito ressonante. Ótimo. Aqui eu tenho dois capacitores em série, ou seja, vira um capacitor só, que você pode chamar esse cara aqui de C equivalente. Imagina um capacitor aqui que é equivalente desses dois. Como eles estão em série, a gente sabe que a gente tem que utilizar a relação paralela, que é C1 vezes C2, C1 mais C2. Ótimo, tá? Então aqui eu tenho um capacitor, você não está vendo aqui, porque eu estou fazendo ele como o equivalente de C1 e C2, e aqui eu tenho indutor. Ótimo, então aqui eu tenho um ressonante. Muito bom, aqui eu tenho um circuito ressonante. Esse circuito ressonante vai produzir uma forma de onda, olha que legal, que vai ser realimentada. Vai passar por um processo de amplificação que tem ganho A, que a gente acabou de falar, e vai voltar para o meu circuito ressonante. Muito lindo, 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 lindo. Então vamos identificar o A. O A é dado por esse cara daqui. Ótimo, ótimo. Tudo bem, tá? E o B? Cadê o B? O B é o que sai daqui. Mas o que sai daqui? É a tensão nesse terminal daqui, que vai entrar aqui, que vai entrar aqui. Lembrando que esse capacitor só serve para tirar eventuais níveis DCs que possam haver ali, e tem nível DC ali, tá? Porque eu não tenho nenhum capacitor aqui de desacoplamento, então o nível DC ele vai vir por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Chega aqui, ele é bloqueado, então aqui eu tenho só meu sinal de realimentação AC. Ok, ótimo, tá? Mas aí continua a questão, o que vai sair por aqui? Lembrando que a minha tensão de saída está no meu coletor, tá? Ou seja, tensão de saída, ela está aqui, tá? Perdão, eu coloquei A. Deixa eu engrossar aqui o traço.
Tensão de saída. O que é tensão de saída aqui, se eu for parar para ver? A tensão de saída é deste ponto, que está aqui no meu coletor, em relação ao terra. Ok, ótimo, tá? Aonde que está o meu terra? Aí que vem um pequeno detalhe, que é fantástico em Cuptix. É porque eu cortei ele daqui, mas vamos olhar lá na figura original. Repare que tem um terra aqui, ó. Eu cortei logo no início dessa explicação. Cortei ele, mas eu não posso cortar ele de jeito nenhum. O que faz Cuptix oscilar é esse terra aqui, ó. Tem um terra aqui. Então, se eu fosse pegar a tensão de oscilação, é a mesma que eu tenho em cima de C1, que é a tensão em cima do capacitor 1. Ótimo! É a tensão em cima do capacitor 1. Muito bom, tá? Ok, e a tensão de realimentação? A tensão de realimentação é a tensão que está aqui, considerando só AC. Vamos esquecer o DC, tá? É a mesma tensão que está aqui, é a mesma tensão que está aqui, AC. Existe uma diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto por conta do nível DC que é bloqueado por esse capacitor. Mas vamos esquecer. E a tensão que está aqui é a mesma que está aqui. Ok. E a tensão que está aqui, se vocês forem perceber, ela está em cima de quem? Em cima de C2. Então, é a tensão em cima do capacitor 2. Ótimo. Muito bom. Só não vamos esquecer isso aqui que eu comentei. Ó, tem que ter esse terra daqui. Eu tinha tirado ele lá no início da explicação, você pode voltar o vídeo que você vai ver. Mas tem que ter lá esse terra aí sim, tá? Beleza, então se eu for pegar a minha fração de realimentação, ou seja, que é a tensão de realimentação sobre a tensão de saída, ou seja, a tensão de realimentação, o que é meu B? A tensão de realimentação, tá? Ou seja, o que está saindo dele? O que está saindo aqui é esse ponto aqui, ó, que é o V de F, tá? O que está entrando nele? É a saída do seu circuito. É a saída do seu circuito amplificador, que está aqui, ó, o V de S. Então, a mesma coisa eu falar de VC sobre V2, tá? Como a corrente nos dois capacitores é muito parecida, tá? E aí a gente pode colocar como uma questão de impedância. X é reatância no XC2, é reatância no XC1. Ok. E reatância, como os dois trabalham, tá, com a mesma frequência ressonante, então eu posso pegar o 2πf e no final das contas isso daqui vai se resumir a... Ou seja, o meu circuito, ou seja, a fração de realimentação é definida por esses dois capacitores C2 e C1. Ok? Então, na hora de projetar um Coptix, você vai lá e projeta o seu amplificador. Tá? Aliás, talvez o melhor caminho é definir o seu circuito ressonante. O primeiro caminho é definir seu circuito ressonante. Qual frequência você quer para o seu circuito ressonante? Vamos lembrar da fórmula de ressonância, né? Que a gente tratou em capítulo anterior. Se não me falha a memória, no capítulo 2. 1 sobre 2π, raiz da indutância vezes a capacitância. Ótimo. Aqui no caso é capacitância equivalente. Equivalente, que a gente já tratou dela aqui, ó. Ok? Beleza. Na hora que você vai descobrir o valor de indutância e capacitância necessários para você gerar a sua determinada frequência, aí depois que você faz isso, por enquanto você nem precisa de calcular C1 e C2, mas se você quiser também pode calcular C1 e C2, tá? Aí você descobre uma relação de C1 para C2. Você fala, enquanto C1 vale 1 unidade, C2 vale 1 unidade, eu quero que o C1 seja 2 vezes maior. Ou seja, beleza, você definiu uma fração de realimentação de meio, ótimo. Depois você tem que projetar um amplificador, então, que te dê um ganho de 2, segundo lá o critério de Barkenhausen, de A vezes B. Tem que ser muito próximo de 1. Ou seja, se aqui você escolheu um B de meio, o seu amplificador ele tem que trabalhar com 2 vezes meio para dar 1. E assim a gente consegue projetar lá um circuito de
Hartley ou de Kopticks. Tá? Conforme a gente pode perceber aqui, esse daqui então é o nosso circuito de Kopticks. Se a gente for pegar o de Hartley, você pode observar que ele é idêntico. Só mudou aqui a configuração. Continua tendo aquele terra, continua tendo a realimentação, continua tendo exatamente o mesmo amplificador. Só que aqui eram 2 capacitores, aqui um indutor, agora trocou-se, tá? A frequência de ressonância continua sendo exatamente a mesma, só que agora a indutância equivalente, a indutância quando é em série a gente sabe que soma, eu tenho que levar em conta a indutância mútua, ou seja, os efeitos que essa tem sobre essa e vice-versa, conforme a gente sabe, o indutor equilibra um campo magnético, os campos magnéticos entre esses 2 indutores, dependendo da proximidade física entre eles, podem gerar uma interação, produzindo ali uma tal de indutância mútua. Tem que ficar esperto com isso daqui, tá? Por isso que às vezes a gente evita trabalhar com 2 indutores muito próximos. Isso na área de radiofrequência é complicadíssimo, um indutor próximo do outro. Um começa a interferir no outro e gerar uma indutância equivalente que não foi calculada, que não está batendo com o restante dos cálculos do seu circuito. Aqui também tem a fração de realimentação, que também depende, tá, dos indutores, no caso L2 e L1, conforme a gente viu lá nos esclarecimentos que a gente deu anteriormente em Kopticks. Aqui a gente está em Hartley. Então eu não vou reproduzir as mesmas explicações, porque o princípio é exatamente o mesmo. Ótimo! E assim a gente conclui os comentários para esta categoria daqui, ó, esta aqui que eu estou passando o meu mouse. Existe ainda uma outra categoria, que a gente vai começar a introduzir ela aqui agora, que são os osciladores por deslocamento de fase. Se eu for olhar aqui por deslocamento de fase, seriam esses daqui, ó. Agora eu estou em outra categoria, ou seja, eu saí de RF, ou seja, na ordem de mega, estou vindo agora para a ordem de quilo. Às vezes a gente também utiliza em telecomunicações, também ordem de quilos. Não é muito comum, mas comum é mega. Mas em outras áreas, por exemplo, na área de eletrônica de potência, na área de instrumentação, é muito comum trabalhar. Já é o contrário, eles trabalham com quilo e evitam trabalhar com megahertz. Mas enfim, como é uma coisa também utilizada, a gente vai aproveitar a circunstância aqui de ensinamento de osciladores, vamos falar um pouco sobre deslocamento de fase. Mas não vamos dar muito detalhamento, tá? Como se deu nos 2 itens anteriores, porque, como eu disse, ele não é tão empregado assim na área de radiofrequência. Mas vamos lá entender o princípio básico do deslocamento de fase. Ele é um princípio que eu acho muito bonito, mas a gente precisa de um pouco de estômago para digerir ele. Vamos lá entender a coisa. Então aqui eu tenho um circuito amplificador, tá? Imagina que esse circuito meu amplificador, ele tem que ser, por ser amplificador, é um circuito ou transistorizado ou valvulado, geralmente transistorizado, tá? Conforme a gente sabe, todo circuito semicondutor, quando não está no zero absoluto, ele produz uma coisa que a gente chama de ruído térmico, que é um fluxo desordenado de elétrons que gera um ruído lá. Geralmente ele é muito baixo, tá? A gente chama de ruído térmico. Ou seja, você não está no zero absoluto, e não está, a gente raramente consegue chegar próximo do zero absoluto. Ele vai lá e vai gerar um pequeno ruidinho, muito pequeno. Esse ruído é o que a gente chama de ruído branco também. Ele tem característica branca. O ruído térmico lá, ele pega todas as faixas de frequência. Então, na saída aqui, está desligado, considera a chave desligada. Ou seja, o amplificador está ligado, não tem sinal de entrada nele, porque essa chave está aberta. Ele vai produzir uma saída lá na ordem lá de piconano, femtovolts, tá? Que é esse ruído térmico aí, e ele tem praticamente, vamos considerar aqui, todas as frequências, tá? Produzida por algum fluxo desordenado dos elétrons em virtude da temperatura que ele está operando. Ótimo. Aí, esse pequeno sinal ruidoso, ele tem que passar agora por um circuito. Esse seu circuito aqui agora, ele também é de realimentação, mas o principal motivo para ele estar aqui talvez nem seja em si a realimentação, embora ela seja sim obrigatória. Mas é o fato de que esse circuito meu ele faz uma tarefa adicional, ele filtra. Então aqui eu entro com todas as frequências, ele filtra e deixa passar só, teoricamente, né, nunca é assim, mas teoricamente só uma frequência, que é justamente a frequência que você quer passar. Então vamos imaginar que daqui está saindo 1 Hz até 1 THz. Na hora que passa por esse circuito, ele filtra e deixa passar aquela frequência que você quer passar, tipo de 1K. Agora aqui está saindo 1K
E nesse momento agora, para realimentar o seu circuito, você tem que fechar a chave. Essa chave aqui, ela está sendo mostrada como se fosse uma chave eletromecânica, né? Mas na verdade ela pode estar desligada, ela pode estar ligada, não tem problema, é só para facilitar a explicação. Ou seja, na hora que você energiza o seu circuito, ele produz um ruído aqui, esse ruído é filtrado, deixando passar só aquela frequência, e depois essa frequência entra no seu circuito, que é amplificado, agora de repente começa a gerar aqui, ó, então saiu aquela pititinha, tá vendo que ela vai aumentando, porque ela vai fazendo isso daqui. Cada vez que ela percorre o loop, ela vai ganhando mais energia até se estabilizar. Lembrando que ela vai realimentando, o ruído não vai, porque o ruído é produzido aqui, mas esse bloco designado como B aqui, ele barra o ruído, permitindo com que ele não seja realimentado e assim ele também não possa crescer. Daqui a gente pode perceber uma coisa interessante. Qual que é a fonte da minha senoidal? Lembrando que esse daqui também ele produz senoidal. O ruído. Desse caso anterior aqui, a minha fonte senoidal, ou cossenoidal, eu tirava do meu circuito LC. Já deste caso aqui, eu utilizo do ruído intrínseco aos circuitos semicondutores que não estão operando em zero absoluto. Por isso que ele é um oscilador legal. E é um oscilador mais fácil de funcionar do que o de Koptics, tá? E eu falei que precisa de estômago justamente para você conseguir imaginar esse ruído aqui sendo filtrado e sendo realimentado, tá? Produzindo assim uma onda senoidal. Então, essa senoidal nasce deste ruído daqui. Geralmente, ele não é tão puro, tá? O que eu quero dizer com puro? Ou seja, esse B é um filtro. Um filtro ideal, no caso, teria que ser isso daqui, ó. Isso daqui. Ou seja, deixa passar só essa frequência e rejeita todas as outras, tá? Então eu teria que ter um filtro muito fechado, uma seletividade altíssima aqui nesse cara. E não tem. Na prática, esse filtro, conforme a gente vai ver, ele é assim, ó. Ou seja, ele deixa passar essa frequência, ótimo, mas deixa passar outras frequências aqui também, tá? Ou seja, a saída do meu circuito aqui, que pode estar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? A saída do meu circuito aqui, ela não traz uma frequência pura, ela traz outras frequências próximas àquela frequência desejada. Então, a pureza espectral dele, ela não é tão rica, tá? Quanto, por exemplo, a de Koptics ou de Hartley. Mesmo assim, é um circuito muito utilizado. Às vezes você não precisa dela com tanta pureza espectral. Aqui eu estou mostrando mais novamente um outro exemplo, tá? O seu circuito, novamente, tem que ser uma realimentação positiva, conforme a gente já havia esclarecido. Então, se o seu circuito dá um deslocamento de fase de 180 graus no circuito amplificador, e ele dá, conforme você já viu a eletrônica 1, o seu circuito de realimentação, além de filtrar, realimentar, ele tem que introduzir uma diferença de fase também de 180 para gerar os meus 360 necessários. Então, por isso, cada circuito meu aqui, então tá vendo aqui, ó, tem um circuito de filtro RC, outro RC e outro RC. Esses três aqui, então, ou seja, são três polos. Um polo, dois polos, três polos. Cada um deles dá 60 graus, tá? Então, se esse cara dá 60 graus, esse cara tem que dar 60, esse cara tem que dar 60 para dar os 180 graus. E para eles darem 60 graus, os três têm que ser idênticos. Ou seja, os três valores de R têm que ser idênticos e os três valores de C têm que ser idênticos. Daí tá a questão de você ter um filtro assim, um pouco mais restrito. Restrito por quê? Vamos imaginar o seguinte. Qual que é a escolha da minha frequência ressonante? A escolha da minha frequência ressonante, ou seja, da frequência de oscilação, perdão, não é frequência ressonante, aqui não tem ressonância, falei bobagem, tá? A minha frequência de oscilação, ela é feita com base no filtro. O que determina as características do meu filtro aqui é o resistor e o capacitor. Então tá aqui, resistor e o capacitor. O resto tudo aqui é constante. Raiz de 6 é constante, 2π é constante, 1 é constante. Ou seja, para mim escolher aquela minha frequência, eu tenho que escolher um valor de R e ou um valor de C. Se eu escolho um valor de R, eu tenho que trocar os três ao mesmo tempo. Isso é complicado, sabe?
Imagina que você está lá, você projeta seu circuito para frequentar em 10 kHz. Beleza, 10 kHz. Vai lá, coloca um valor de resistor, um de resistor, um de resistor, ou de capacitor, capacitor. Aí, de repente, você quer trocar para um outro valor, sei lá, de 20 kHz. Você teria que trocar os três ao mesmo tempo, resistores ou os três capacitores ao mesmo tempo. Se isso para você é fácil, ok, tá tudo na paz, tá? Mas você não pode mudar só um dos elementos, tá? Não é um circuito muito utilizado, tá? Dentro da classe de deslocamento de fase. Okay? Existem outros circuitos que são mais utilizados dentro dessa categoria, que a gente vai ver daqui a pouco, é um circuito de Wien. Aqui eu tenho outras configurações, eu não vou dar muito detalhamento, mas aqui está um processo de amplificação descrito por um amplificador operacional, tá? As duas resistências que determinam o ganho, e aqui está o modelo do seu circuito, tá? Do seu filtro. Aqui é um filtro passa-banda. Aqui eu tenho a configuração dele transistorizada, seja em transistor de efeito de campo, nesse caso daqui, ou seja bipolar. Talvez, dentro dessa categoria, o mais utilizado é o de Wien, tá? O de Wien é um pouquinho mais interessante. Daqui a pouco eu explico por quê. O de Wien continua tendo um amplificador, tá? Então aqui está a saída do amplificador, que é a saída do seu circuito. Ela é realimentada, passa por um filtro, esse filtro tira aquela faixa de ruído e devolve para a entrada não inversora dele, e ele vai fazendo esse processo aqui, ó, que a gente mostrou aqui nesse slide daqui, neste, tá? Amplificador e circuito de realimentação. Ok. Por que ele é um pouco mais interessante? Reparem na configuração dele. Gasta menos elementos, mas talvez não é por conta disso que ele seja o mais utilizado, mas pelo seguinte fato. Este seu circuito aqui funciona como um circuito passa alta, e esse circuito aqui como um circuito passa baixa. Então aqui eu tenho um circuito passa alta, e aqui eu tenho meu circuito passa baixa. Ótimo, muito interessante. Mas eu dissociei um do outro, tá? Por quê? Porque agora eu não estou mais preocupado com defasamento, tá? Não estou mais preocupado com defasamento, de 180 graus ou não. Aqui eu tenho a resposta em frequência desse meu filtro aqui, que é o que a gente está mostrando aqui. E agora, a minha fórmula de ressonância, eu posso escolher um valor para R1, um outro valor para R2, que pode ser um outro valor para C1, que pode ser um outro valor para C2. Através desses valores daqui, R1, R2, C1 e C2, eu consigo remodelar essa curva aqui. É lógico que dependendo dos valores que eu colocar, eu posso abrir muita largura de banda de passagem dela e produzir uma saída ruim, tá? Mas o fato é que agora mexendo em apenas um componente, seja o R1, ou C1, ou R2, ou C2, eu consigo controlar a minha tensão de saída. Isso é muito interessante, tá? Por isso que faz dele um circuito muito utilizado. Vamos lembrar que o ganho desse circuito daqui, tá? Desse circuito amplificador que você aprendeu eletrônica 2, é razão dessa resistência sobre essa resistência mais um. Então, no caso aqui, a gente estava falando aqui que, mais especificamente, esse meu circuito aqui, tradicionalmente, ele tem uma taxa de perca de um terço, tá? Ou seja, tem a saída dele, passa por essa perca aqui de um terço e é ligado ali novamente. Se ele tem a perca de um terço, lógico que esse meu amplificador, pelo critério de Barkenhauser, conforme a gente já havia discutido anteriormente, ele tem que dar o ganho de 3. Lembrando que o ganho desse cara é esse sobre esse mais 1. Então eu tiro 1, então a relação de R3 sobre R4 tem que ser estabelecida essa condição aqui, ó. Tem que estabelecer essa condição. Naturalmente que isso daqui é uma estimativa, e naturalmente que isso daqui advém dessa estimativa, sendo, portanto, também uma estimativa. Então isso daí... E esse filtro aqui, nesta configuração, ele também produz um deslocamento, tá, de fase de aproximadamente 180 graus. Mas com a vantagem de não ter mais que sincronizar os valores de resistência ou os valores de capacitância. Ok? Bem, aqui eu tenho outro exemplo que utiliza mais resistores, utiliza mais capacitores, de outra configuração dele, tá? E aqui eu tenho uma condição que é muito comum para a ponte de Wien. É aquela que eu havia comentado anteriormente, que às vezes em alguns circuitos nós temos a necessidade de, num primeiro momento, produzir as condições de oscilação mexendo ligeiramente no ganho, aumentando ele. Depois que ele começa a oscilar, aí a gente volta lá para o critério de Barkenhauser, que é tentar aproximar o máximo possível de 1. É o que acontece nesse cara daqui. Então, às vezes, o pessoal vai lá e pega aquela resistência, mexe no ganho dela. Essa resistência aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Essa resistência daqui, na R4, aumenta ou diminui, tá?
geralmente ele diminui ela, tá?